se eu não conseguir? Esta é a 20ª crença limitante que vamos desconstruir hoje aqui do programa Descrençar. A grande maioria destas pessoas questiona-se desta forma ou muito similar no seu dia-a-dia. E se eu não conseguir fazer isto? E se eu não conseguir ter aquilo? O que é que me vai acontecer? O que é que os outros vão pensar? Então isto dá-nos logo aqui vários indícios. Que, na verdade, quando estamos a ouvir e a acreditar nesta crença, estamos já a dar como garantido e como certo que não vamos conseguir. Já nos estamos a preparar para o falhanço. Estamos a viver uma imaginação mental, uma fantasia da mente que diz que podemos não vir a conseguir lá no futuro. Mas o futuro não está a acontecer agora. E agora não há nada para conseguir nem deixar de conseguir. Agora só há a vida a acontecer. Esta pergunta, esta crença, é tipicamente estar focado no negativo, num prognóstico negativo de quem vai falhar e sabe que vai falhar e que tem 90% ou uma grande probabilidade de vir a falhar. Esta pergunta que muitas vezes as pessoas fazem para si mesmas e que as prende nesta crença limitadora não é mais do que o indício de que está presente o medo lá no futuro de vir a falhar. Porque se não conseguir, vai errar, vai falhar, vai se sentir fracassado. Ou seja, não vai ser aceito pelos outros. Não é? E se tu relembrares das aulas da primeira parte aqui do programa Descrençar, vais perceber que aquilo que as pessoas buscam é a aprovação dos pais, desde pequeninos, os pais, os educadores, não é? Por uma questão de sobrevivência. Tens aqui o link na descrição destas aulas que podes aceder gratuitamente ao programa Descrençar. E de facto nós desde tenra idade que somos educados e que ouvimos coisas como: se tu não estudares, tu não vais conseguir ter boas notas. E se não conseguires ter boas notas, não vais conseguir ter uma carreira, não vais conseguir ter dinheiro, estatuto, o que for. E isto fica armazenado nas gavetinhas da nossa mente e nós estamos como que uma vida inteira, se não desconstruirmos esta crença, a ouvir esta vozinha a perguntar: e se não conseguir? É uma autossabotagem. O ego lança esta autossabotagem porque houve previamente uma imitação lá na infância do comportamento dos educadores. Os próprios educadores, quantas vezes punham a mão à cabeça e diziam: ai, se eu não consigo, não é? Ou olha que... E viram-se uns para os outros, entre a família, e diziam: mas tu não vais conseguir isso é absolutamente impossível. Tens aqui também uma aula do programa Descrençar e aqui no canal sobre exatamente isto. Isto é difícil, tu não vais conseguir, isto é impossível. Tens aqui várias aulas que te falam destas crenças especificamente. A crença de que isto é difícil, a crença de que isto é impossível. Tudo vem deste sentimento que fica registado lá na nossa infância de que se nós somos insuficientes, não o vamos conseguir. A grande probabilidade é que não se consiga. Portanto, isto vai dar sempre aqui à crença de todas as crenças. Mas como nós já vimos em aulas anteriores, especialmente na primeira parte do programa Descrençar, nós somos a suficiência. É impossível sermos insuficientes. Mesmo que tu estejas a sentir que não vais conseguir alguma coisa, é fundamental tu detectares este pensamento, este sentimento de medo de não ir conseguir, para que tu possas desconstruir. E como é que tu podes desconstruir isto? Vamos ver.
Tu podes desconstruir isto, em primeiro lugar, depois de detectar somente, para que quando tu detectas estas perguntas que a tua mente faz a ela mesma, então tu vais te lembrar que está aqui a sensação de insuficiência por trás deste pensamento. E vais-te lembrar que tu és suficiente, que tu és o todo, és pleno e, portanto, é impossível ser insuficiente. Tu podes é sentir-te insuficiente. É totalmente diferente. Uma coisa é ser, outra coisa é achares que, é teres uma crença de que és essa insuficiência. Porque é a tua mente que diz que se sente insuficiente. Então tu lembras-te que tu és esta suficiência e cais em ti e serenas. E isto leva-te a ver que tu estás a acreditar em algo que a mente está a imaginar, que não está a acontecer. Porque tu estás a dizer e se não conseguir? Mas tu podes perguntar para ti. Ou seja, tu sais da perspectiva negativa e passas para uma perspectiva positiva, que é e se eu conseguir? E tu vais ver que aquilo que tu sentes é completamente diferente. É crucial que tu te apercebas que este medo de não conseguir, de falhar, tem a ver com aquilo que fazemos uma vida inteira quando não desconstruímos a sensação de insuficiência, que é o medo de que os outros não nos aprovem. Cá está a eterna busca de que os pais, os educadores nos aprovem, que nos amem. E tu aqui também te podes lembrar que não necessitas da aprovação dos outros porque tu és suficiente, tu és o próprio amor, tu não precisas que te amem. Não é uma necessidade, tu não és dependente disto, porque tu és o próprio amor, tudo é amor. Esse amor está dentro de ti, não na aprovação dos outros. Vamos ver aqui exemplos para ajudar a assimilar este ensinamento. Muitas vezes os educadores perguntam-se a si mesmo constantemente: e se eu não for boa mãe? E se eu não for bom pai? Ou se eu não estiver a ser boa mãe ou bom pai? Com esta pergunta, tu já estás a dar quase como garantido de que lá no futuro não vais ser bom educador. E o teu foco vai estar em não ser boa mãe ou não ser bom pai. É como se tu tivesses quase a assumir para ti que vai haver uma grande probabilidade de não conseguir ser boa mãe, de que tens tudo contra ti para ser boa mãe, de que algo vai correr mal para ser boa mãe. Mas aquilo que tu te podes perguntar é: mas neste momento, no aqui e agora, eu estou a dar ou não estou a dar o meu melhor? Eu quero o melhor para o meu filho. Eu dou tudo aquilo que eu sei. Eu amo o meu filho. Então, estás a ser boa mãe. E lembra-te que aqui há uma questão que é: mas o que é isto de ser boa mãe? Atenção a isto. Não é? Relembra-te que ser bom educador não é mais do que estar em aceitação, em puro amor. Também podes ver aqui aulas que já falámos sobre isto. Estes dois aspectos desta pergunta desconstroem esta crença de que não vais conseguir ser bom educador ou podes não vir a conseguir algo. Ou que podes falhar, podes errar com os teus filhos. E isto é uma imaginação mental. É a mente que está com medo de falhar. E estás a viver e a sofrer por antecipação. Então não é verdade. Tu agora estás a dar o teu melhor. Só o facto de já estás a pensar nesta situação já quer dizer que estás a dar o teu melhor. Então volta para ti, volta para a suficiência que tu és e reconhece-te como suficiência. Porque só neste ponto de equilíbrio é que tu vais dissolver esses medos lá criados na infância. Repara que tu aqui também podes reconhecer que
lá as vozes que tu ouves, elas são programações da tua infância, são como que um CD que tens aí sempre a repetir as mesmas perguntas, que eram as perguntas que os pais faziam. Outro exemplo, e se não conseguir ficar lá no emprego, ou se eu não conseguir emprego, como vai ser a minha vida, o que vai ser de mim? É exatamente o mesmo que a pergunta, o exemplo anterior. É o foco no negativo. É já estás a viver como que real esta imaginação da mente. Não é? Se não vou conseguir ter emprego. E aproveita para parar, para olhar para as alternativas de vida. Quem sabe, por exemplo, aqui neste exemplo, se não é a melhor coisa que tens a fazer para criar clareza na mente, para serenar e ver as alternativas da vida. Porque muitas vezes as pessoas querem ter um emprego ou querem conseguir estar a trabalhar onde estão, mas lembra-te que a vida providencia aquilo que tu precisas, não aquilo que tu queres. Então, se tu não tens emprego, é porque está a haver algum motivo. E se tu estás num emprego e não permaneceres nesse emprego, é porque pode haver melhores alternativas para ti. Aqui o intuito é sair do negativo e ver as alternativas e vais perceber que são positivas e que te estão a dar oportunidades para encontrar o teu caminho de felicidade e de equilíbrio. Outro grande exemplo comum que as pessoas perguntam-se para si mesmo: e se eu não conseguir pagar as contas ao fim do mês? Se eu não conseguir pagar aquela dívida? Lembra-te, tu és suficiente. Confia na vida. Tu és a própria suficiência, então confia nesta suficiência que tu és. Reconhece isso, entrega-te a isso. Não te adianta estares a sofrer por antecipação, focado nos aspectos negativos que a tua mente te dita e está habituada a alimentar. Simplesmente volta a ti e confia. Quando chegar o fim do mês, tu vais perceber que há sempre alternativas, há sempre resoluções e que a vida te vai trazer exatamente aquilo que tu precisas, tal como está a acontecer e aqui e agora. E porquê? Porque estas perguntas, se tu te habituares a detectá-las, tu vais habituar-te a transformar o que é negativo e vais ver em coisas positivas, porque estás a desconstruir. E quando desconstróis esta imaginação da mente de um dia não conseguir lá no futuro, tu automaticamente estás a ver a vida logo com outra perspectiva, a perspectiva positiva. E se eu conseguir pagar as contas? E se eu for boa mãe? E se. Né? Então, as respostas que te vão surgir de outra perspectiva, uma perspectiva aberta, uma perspectiva de amor, uma perspectiva positiva. A prática aqui nesta crença é, mais uma vez, detectar estes pensamentos, treinares, habituares a tua mente a detectar estes pensamentos para os poderes desconstruir, indo para o aqui e agora de uma perspectiva positiva, encontrando alternativas, soluções, oportunidades e sinais de que a vida te está a providenciar e não a colocar-te lá problemas e medos e falhas e falhanços, não é? Tu és esta suficiência e por isso tu, enquanto suficiência que és, se tu te permitires em consistência e com persistência a fazer esta prática de autoobservação, tu encontrarás e reconhecerás sempre este amor, esta plenitude que tu és. Bem-ajas, até à próxima aula.